Boa noite. Eu acho que agora não cai, não. Boa noite, gente. Terceira live da Jornada da Aquarela. Enquanto vocês vão chegando, eu vou organizando umas coisas que eu quero mostrar para vocês. Boa noite, Sérgio. Boa noite, gente. Eu sou péssima em organização, por mais que eu escute Dona Inês de Carvalho. Deixa eu chamar o Sérgio. Não vamos perder tempo. Oi, Lívia, tudo Oi, bem? Sérgio. Boa noite. É um prazer tê-lo Boa aqui. noite. Obrigado pelo convite. Eu que te Obrigado agradeço, pelo Lívia. convite, não. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que te agradeço. Para mim é um prazer falar com você. Nossa, essa live, Sérgio, eu te chamei de novo porque, sério, pelo menos umas 2 vezes por semana as pessoas me cobram. E a segunda parte da live? Porque a live tá lá no canal do Telegram do curso de desenho. E Tá aí, à lá? medida que o pessoal vai entrando no canal, eles assistem a nossa live e eles perguntam: e a segunda parte da live? Que live é aquela? Então, é muito legal isso, né? Você vê que os assuntos realmente, né, se conectaram. Talvez não tanto para você ou para mim, eu que sou artista, você enquanto matemático, talvez isso não tenha, não nos cause tanto assombro assim, né, como à primeira vista. Mas acredito que para a maioria das pessoas, quando tem um primeiro contato com isso, nossa, é um belo susto, né, digamos assim, essa Ainda conexão. mais ouvindo você falar, você fala com toda a propriedade. Ah, nada Hoje eu disso. tô, hoje eu tô tranquilo aqui, tomando um chazinho. Tô Que tranquilo. bom. Eu não Esfriou tô tão muito. tranquila, não. É mesmo? Aí, né? Aqui eu não sei o Nossa que é frio. Senhora. Aqui Aí eu não faz sei o frio? que é frio. Não, nunca. Capixaba não sabe o que é frio, não. A não ser o pessoal lá do Nossa, Domingos Martins, o caiu, resto. caiu abruptamente a temperatura, assim. Eu tô de blusa aqui. As crianças já colocaram um monte de pijama, um monte de roupa. Você vê, meu marido acabou de sair daqui e perguntou se eu queria um ventilador. Sério? Nossa, não dá pra Sim, acreditar. pois é, a diferença de temperatura assim, é muito grande. A gente está acostumado a passar, sofrer no calor. Mas, Sérgio, vamos começar então a entrar no assunto, porque né, a primeira live né, não deu pano para manga, né? O negócio foi uma coisa, né, o tempo foi curtíssimo. Eu confesso que eu estou um pouco apreensiva, vocês não estranham, porque esse tripé ele está ameaçando catapultar o telefone na minha cara, assim, ó, pá! Então eu tô vigiando ele aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas, Sérgio, olha, eu tava estudando uma coisa e eu falei assim: eu vou começar a live com o Sérgio com esse assunto e aí eu solto, passa a bola pra você. Você já. Eu tenho que ler o nome dele, tá? Eu não sei falar russo, mas você conhece o matemático russo Kolmogorov? Não, esse eu não conheço, Lívia. Kolmogorov. Teoria da turbulência e do fluido e do movimento, um dos grandes problemas da humanidade. Já. Sim, claro. Claro, é a Então, mecânica dos fluidos. esse, ele foi o primeiro, assim, a tocar nesse assunto, o Kolmogorov lá em 1940. E o que esse Uhum. assunto tem a ver com o nosso tema de hoje? Eu queria começar a live com isso, porque quando eu li isso, sabe quando você lê uma coisa que ela fica reverberando? Assim, você fala assim, meu Deus, cara, como que pode uma coisa dessas? Essa mecânica dos fluidos, olha só, o movimento impressionista, ele tenta capturar a luz. Mais precisamente, um movimento da luz, né? Capturar a luz já é algo muito difícil. Você vê lá no tempo do Barroco, no tempo da arte acadêmica, tinha todo um esquema para, né, canalizar a luz, focar a luz, deixá-la bem centrada ali, de modo que você pudesse pintar toda uma área. O Rembrandt, ele usou, né, essa questão do contraste da luz e da sombra, principalmente ali nos trabalhos né, mais bíblicos, com temática bíblica, questão mais sombria na sombra, né? Jesus ali, os apóstolos sob a luz e por aí vai. Mas veio o movimento impressionista para quebrar de vez com essa coisa né, da luz muito concentrada. Além de querer capturar tão somente a luz, eles deram um passinho mais difícil. Eles queriam capturar o movimento da luz. Né? Isso é muito interessante. Como que
né? A gente ter artistas como Renoir, Monet, pensando assim, poxa, vamos capturar o movimento da luz. De onde que vem esse insight? Né? Nós dois aqui, enquanto cristãos, acredito que, né, eu quanto você, eu não acredito em acaso, eu creio sim que dependendo sim da cosmovisão da pessoa e do movimento espiritual dela, enfim, das inclinações dela, conhecendo a vida do Monet, o pouco que a arte da história, a história da arte nos permite conhecer, a gente vê que ele era um cara que tinha uma conexão espiritual, sim. Ele era um cara que tinha um coração, né, aberto para isso. E como que uma pessoa tem esse movimento interior de capturar o movimento de luz? Por que eu estou falando disso? Porque mais para frente ali um pouquinho veio o Van Gogh e a sua famosa pintura das Noites Estreladas, que todo mundo conhece. Talvez não pode. Sabe quem é o Van Gogh? Esse telefone vai voar. Sabe quem é o Van Gogh? Vai voar. Ele já voou uma vez na minha cara e foi ridículo. Sabe quem é o Van Gogh? Eu vou segurar ele na mão, gente. Sabe quem é o Van Gogh pela questão da noite estrelada? Por que eu estou falando isso? Aquele movimento ali das pinturas do Van Gogh, né? Circular, aquele movimento de caracol, a gente vê aquilo ali e acha que é uma pintura infantil. Mas olha que o Kolmogorov, não o Kolmogorov, mas o que recentemente descobriram, aí eu vou fazer esses links. O Kolmogorov veio lá um pouquinho mais à frente depois do Van Gogh, em 1940, e percebeu que essa mecânica dos fluidos era um movimento, né, de uma força maior, jogando densidade em forças menores e criava esses movimentos de espirais. Aí, recentemente, em 2014, uns cientistas observando o céu e tal, fazendo umas pesquisas, perceberam uns movimentos ao redor de Júpiter. E eles lembraram, na hora, do Van Gogh. Quando o cientista viu aquele movimento, esse daqui, eu vou virar para vocês. Quando os cientistas viram isso daqui, eles lembraram na hora do Van Gogh. Olha isso daqui. Isso é Júpiter. Interessante. Na hora eles lembraram, caramba, eu já vi isso aqui antes. Eu já vi isso aqui em algum lugar. Aqui, onde que foi? Em uma pintura de, tá aqui a data, 1889. Em 2014, os caras viram isso aqui no planeta e lembraram, né, que foi a primeira vez que ele tinha visto, tinha sido em Van Gogh, Noites Estreladas. E uma coisa curiosa é que, não só em Noites Estreladas, mas eles começaram a pesquisar, foram nas obras originais do Van Gogh, escanearam, pediram autorização e tal, e perceberam que no período de turbulência do Van Gogh, várias obras dele tinham o mesmo movimento de turbulência. E o nome da teoria é turbulência, teoria da turbulência, dos fluidos e do movimento. O Kolmogorov, que foi o primeiro que teve essa sacada, foi lá em 1940. Passaram-se anos, em 2014, o cientista olha por um aparelho e fala, nossa, né, que movimento interessante, mas a primeira vez que eu vi isso não foi no microscópio, não foi num telescópio, foi uma pintura de 1800 e pouco. E não só uma pintura, a pintura de um cara que é conhecido como problemático, né, não foi compreendido, nunca, né, só depois de muito depois foi compreendido, sequer, né, tem muita gente ainda que não aceita o Van Gogh como artista. E somente Você nos aceita períodos ou não? Eu aceito. E somente nos períodos de turbulência do Van Gogh é que há a presença dos mesmos fluidos de movimento e de turbulência. O que você acha disso, Sérgio? Para você, como é que se explica isso, matematicamente falando? Aí você que é um estudioso da... Opa, travou? Ih, o Sérgio caiu, gente. O Sérgio caiu, o telefone quer voar. Eu não sei onde está o outro tripé. Eu não sei. Vamos ver o que a gente vai arrumar. Voltou. Caiu, Sérgio.
Olivia, foi. Oi! Você tanto falou que o seu celular ia voar e foi o meu que voou, pelo jeito. Eu tô aqui. Mas é isso aí. É porque a live Então, é boa. primeiro, se você aceitou o Van Gogh como artista, então é obrigatório agora. Vamos fazer aqui um decreto, uma resolução, uma lei. Não, Ninguém mais pode recusar. não. Que isso. Mas então, Lívia, olha que interessante. Parece que a gente combinou esse assunto, né? Porque eu juro para você que eu trabalhei por 2 anos com um projeto de fotografia de fluidos. Durante a mecânica dos fluidos, durante o estudo da mecânica dos Não fluidos. foi combinado, gente. Eu juro para você. Então, isso enquanto eu estava na universidade, né? Eu participei de um projeto de pesquisa, essas bolsas de pesquisa, e eu participei especificamente de um projeto onde a gente fotografava o escoamento de fluidos. Então, assim, existe toda uma parte teórica, né, que está por trás do estudo do movimento dos fluidos, do estudo do que seja a turbulência. Só que eu juro para você, eu sempre estudei desde o ponto de vista técnico, né? Quer dizer, existe uma fórmula, a famosa fórmula do número de Reynolds, que a gente estuda, a gente aplica aos escoamentos. E assim, você veja, era uma coisa bastante prática com a qual eu trabalhava, sabe? Era um projeto assim para a Petrobras. E aí, por causa disso, por causa das perfurações de poços, a gente tinha que estudar o comportamento dos fluidos, né? Para que fosse possível prever o que aconteceria durante uma perfuração. E eu trabalhava justamente na parte de fotografar o movimento do fluido para tentar estudar o comportamento dele. Só que sempre foi desde um ponto de vista muito técnico. Só que eu me recordo, né, daquele período, como assim, o resultado das fotografias era algo sempre muito belo. Quer dizer, existia uma ordem ali, uma ordem matemática, uma ordem natural, e essa ordem, ela dava o tom de beleza desse movimento. E você falando, e você mostrando essa pintura do Van Gogh, eu me recordei com precisão das fotografias que eu tirava, né? Quer dizer, não eram pinturas do Van Gogh, mas a gente via esse movimento de turbulência. Tá? Então você veja, eu inclusive não conheço esse russo que você mencionou, mas eu acredito que eu consigo visualizar o tipo de imagem, de fotografia que ele tirava. Tá? Então, o que a gente observa? A gente observa que... Olha só, Olha aí, Júpiter e noites estreladas. Júpiter, criação de Deus, Pai Todo-Poderoso, Van Gogh, noites estreladas. Gente, você é ateu, entrou nessa live, depois dessa, pode repensar sua fé. É verdade. Não. Primeiro, isso é um ponto assim que não pode haver debate, né? O acaso ele não daria conta de criar toda essa beleza. Né? De jeito nenhum. Agora, é o seguinte, quando você começa, né, eu sempre estudei, como eu disse, eu trabalhei com isso, e a gente fotografava o movimento do fluido nos tubos, nas tubulações, e assim, era um negócio muito caro, sabe? Porque a câmera era muito cara, porque não é fácil você fotografar e você imprimir a luz num fluido para você ter uma fotografia, né, através da qual você possa efetuar medições, efetuar cálculos. Agora, você me fez repensar que toda a minha vida pregressa, viu, Lívia? Porque eu estava imerso nesse mundo de Van Gogh e nunca percebi. Pois é, eu Agora... não fiz nada. Eu creio totalmente que Deus respondeu as minhas orações. Antes de fazer a live, eu fico orando, meditando, pensando, Deus, me ajuda. Porque se for só eu falando, eu vou falar bobeira. Então, se aconteceu isso, tire todos os créditos de mim. Então, parece que, assim, o ideal do artista, ele era observar aquilo que acontecia, observar a natureza e replicar ela, seja mediante um trabalho artístico de pintura, um trabalho artístico literário, escrever um conto, um poema. E é muito interessante como o que eu observei na minha experiência, ela casa perfeitamente com esses esquemas típicos de Van Gogh, porque assim, era muito nítido, sabe? Quando você fotografava os fluidos, quando você fazia aquele trabalho técnico, você observava a formação de padrões perenes. Quer dizer, eles sempre estavam ali. Então, você trabalhava com água, você observava. Você trabalhava com óleo, você observava. Você tinha que mudar as configurações, a parte técnica. Mas aquele padrão, ele voltava a aparecer. E eu acredito que é inclusive por isso
que quando, por exemplo, a gente olha obras de arte e construções antigas, é possível você extrair, de certa forma, um padrão matemático delas. Sim. Você veja, existem hoje muitas teorias que buscam explicar racionalmente, através de dados precisos, de rotinas de cálculo, as proporções que existiam nas obras de arte, nas pinturas, nas grandes construções. E assim, parece que existiam princípios que estavam por trás de todas elas. Quer dizer, os homens Principalmente todos... a partir do iluminismo, né? Sim, e os homens todos, eles percebiam essas coisas. Apenas no momento que o homem se fecha para a realidade, né, ele prefere construir uma outra realidade, quer dizer, ele enxerga uma solução para os problemas do mundo, nesse momento ele se cega para a beleza do mundo. E aí a gente vê a criação dessas aberrações, essas verdadeiras aberrações, que é a arte moderna hoje. A ponto de, por exemplo, a Lívia falar para mim assim, eu reconheço o Van Gogh, é um excelente pintor, mas tem pessoas que não reconhecem, né? Então, peraí, o que acontece, né? Eu vejo que isso indica que existe uma questão que está para além dessa estética, que se volta para os princípios. Não, e a gente pode falar assim sobre o Van Gogh, você vê como que a história da arte tenta enterrar o Van Gogh como um louco, surtado a qualquer custo, né? Inclusive, essa fase da turbulência, onde ele pintou essa série, né? A gente pode até rebatizar, né? Ser audacioso aqui, eu vou até ser audacioso, rebatizar, né? A série da mecânica dos fluidos, né? Do profeta Van Gogh aqui. Né? Você vê que depois, quando ele encerrou isso daqui, quando ele conseguiu tirar traduzir isso, ele cortou a orelha dele. Foi durante esse período de produção dessa série, foi quando ele cortou a orelha dele. Mas quando você vai para a história da arte, quando você vai por esse filme último do Vincent, que eles fizeram, né, com vários e vários artistas contemporâneos pintando as obras dele, né, as cenas, eles tentam todo momento enterrar o Van Gogh como um louco, surtado, e que ele cortou a orelha dele para dar de presente para uma prostituta que ele era apaixonado. Mas, Lívia, né? Foi isso que eu aprendi na escola, não é isso, então? Pois é. Então, você pega uma pessoa, o lado, né, verdadeiro fala do Van Gogh espiritual, do Van Gogh que queria ser pastor, do Van Gogh que ia comer no orfanato com os mendigos para falar de Deus enquanto comia com os caras, depois voltava para casa para pintar. Pois é. Aí um cara te pinta isso, que é uma inspiração clara, divina, e aí você pega um filme da Netflix, uma produção milionária, e enterra o cara como um surtado que cortou a própria orelha para dar de presente para uma prostituta, né? Então aí a contrapartida pega um Picasso, que foi um blasfemo, um promíscuo, que foi a pessoa que talvez mais capturou a decadência humana, né? Você vê que ele sai de um hiperrealismo lindo, né, para uma coisa, né, uma deformidade absurda ali. O pessoal enaltece muito o Guernica de Picasso, né, a Guerra Espanhola, bababá, sendo que, na verdade, ele infantiliza toda a dor de um povo, de um momento do mundo, né? Quando você olha para Guernica e você olha para a Guerra Espanhola, você fala que esse cara infantilizou. Ele não entendeu nada do que é uma guerra, ele não sabe nada, ele devia estar lá, né, tocadinho no ateliê dele, de longe, bebendo vinho, comendo queijo. E o pessoal traz aquilo ali como se fosse, nossa, a maior expressão artística de uma guerra. E o doido, surtado, que cortou a orelha, né, que teve talvez uma das maiores inspirações divinas, está aqui. Então você vê como que o mainstream, né, ele tenta a todo momento enterrar, tirar, né, essas pessoas, né, que são mais próximas, né? Eu, enquanto artista, o Picasso o Van Gogh está do meu lado, digamos assim, né? E você, enquanto matemático, o Kolmogorov está aí, né, presente ao seu lado. Então, você vê como que é isso que Pois é, muito interessante, muito interessante. E ele mesmo que foi o pioneiro disso, ele não sacou a relação com o Van Gogh. E Lívia, quando a gente vê, então, né, essa situação de, por exemplo, o Van Gogh ser rebaixado e o Picasso ser elevado, a gente pode pensar também que, por exemplo, além de os bons serem rebaixados e os maus serem elevados, também a própria questão do que é arte, ela é muito confusa hoje. Quer dizer, parece que antigamente
pelo menos até um certo tempo atrás, todo mundo era capaz de reconhecer o que é uma obra de arte. Quer dizer, a pessoa vê uma construção, vê uma pintura e tem, assim, noções mínimas do que seja arte para dizer, não, isso é belo, isso é uma arte, e extrair significado daquilo. Enquanto hoje, a confusão é tal que as pessoas, elas admiram as coisas, assim, mais disformes, mais vazias de significado, até mesmo, assim, mais agressivas. Porque a própria questão do que é arte, ela foi invertida, foi uma relativização total do senso estético, uma relativização total do senso moral. E isso a gente vê exemplificado na obra de arte. De tal forma que, por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente vê museus que expõem obras que, assim, são, no mínimo, absurdas. Que você tem que, por exemplo, expor uma obra ali, e aí você cria toda uma série de regras, assim, crianças até 12 anos de idade não podem ver, porque tem violência, porque tem cenas de sexo explícito. Então, o que é isso, né? Quer dizer, por que hoje é tão difícil reconhecer o que é arte? Por que as pessoas perderam esse senso estético? E eu acho que essa é uma pergunta interessante aqui para você responder, para a gente trabalhar. Talvez seja importante, ou muito importante, ou urgente, a gente recuperar essa noção do que é arte na educação. Pelo menos educar crianças, formar para que, quando elas cresçam, elas possam olhar para uma obra e falar, não, isso aqui não é arte, isso aqui é uma coisa que não vale nada. Eu tive eu vou usar uma expressão estranha. Sabe, um desentendimento eufemista? Sabe quando você percebe que as coisas... você está conversando com a pessoa, ela ficou ofendida, mas ela segura ali, né? Eu vi uma mãe homeschooler que eu admiro muito, e ela também é aquarela e tal, e ela estava apresentando arte para o filho dela, assim, sem uma ordem cronológica, né? Apresentando ali um Matisse, apresentando os modernos, os contemporâneos, e eu cheguei para ela e falei assim, olha, a gente estava conversando sobre isso, sobre um teórico da arte cristã até, e eu falei assim, olha, a propósito, eu queria falar com você, eu acho que você deveria pensar sobre isso, não estou dizendo como fazer, mas que você deveria pensar que talvez apresentar para o seu filho os pintores contemporâneos, os modernos, como o Matisse, né, que trabalha muito com surrealismo, o Salvador Dalí, não seja o correto agora, que ele está em formação, né, espiritual, todos nós estamos, sempre estaremos, mas está muito cru espiritualmente, enquanto pessoa mesmo, tudo. Você já apresentar uma arte que tem tanto simbolismo perigoso, ao invés de iniciar pela a verdadeira arte, né? Lá atrás, por ali. Igual o Da Vinci, que é uma pessoa que a gente gosta muito, que talvez é um dos maiores, assim, dentro desse tema de arte e matemática. A gente tem que também pensar no Da Vinci e no que, né, permeava ali as ideias do Da Vinci, né, na produção das artes dele também. Então, essa questão de educar as crianças, legal, apresentar os artistas contemporâneos, é bom. Mas que não seja a maioria, né, das apresentações artísticas, digamos assim, né, que muitas famílias trabalham com cronograma de artes, tenta mostrar mais, não também deixar a criança julgar, né, como o professor Luiz Branco ensina, deixa a criança julgar. Meu filho, por exemplo, ele detesta Michelangelo. E olha que interessante, ele detesta Michelangelo, olha que louco isso. Esses dias o Matheus Basso estava fazendo uns stories lá falando disso, né, das pessoas que têm... Como é que é? Quando elas... Uma cidade da Itália que tem aquelas obras de arte do Michelangelo e tal, as pessoas desenvolvem um surto quando olham para aquilo por causa do hiperrealismo, mas que não é um realismo. É uma apresentação de uma pessoa, de um homem, de uma mulher que está muito além, como não tivesse imperfeição alguma. Você está diante de uma obra daquela, de um Davi, você fica, né, com uma sensação de caramba, né? Será que isso seria um Adão? Será que isso seria uma Eva? E gera um tipo de psicose na pessoa diante daquilo. E ele estava falando de como que aquilo, na verdade, não é algo tão bonito assim. É algo que você realmente tem que questionar, né? Esse tipo de... Será que isso realmente está fazendo bem? Será que isso realmente, espiritualmente, está fazendo bem? O Benjamin, ele não gosta nem de ver.
ele faz várias perguntas. Por que que essa mulher está dentro dessa concha? Por que que ela está pelada? Será que ele não pensou que isso está errado? E que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só quando eu pego um Rembrandt, por exemplo, ele já gosta muito. Ele já, nossa, que bonito. O Monet ele já fala, que luz bonita. Então, tentar ir com esses passos mais macios, digamos assim. Não apresentar um Matisse, não apresentar um Salvador Dalí. Olha que interessante. Os desenhos de hoje, os livros ilustrados de hoje, todos têm essa psicologia surrealista. Todos. Um elefante verde, como a gente falou na primeira live, né? Um elefante verde, um cachorro sem, sei lá, um cachorro alado, e por aí vai. Quando a gente tem isso em fábulas, isso é Magritte, contos não é? de fadas... Hã? Magritte trabalha muito surrealismo, não trabalha? É, o Magritte também, sim. Um da maçã, né? Um cara de terno, um chapéu com a maçã na cara, uma maçã verde. O que ele está sugerindo ali? Uhum. O que ele está sugerindo ali? A criança, ela captura primeiro a questão subjetiva. Ela captura primeiro a questão emotiva. E aquilo vai ficar naquele mundinho abstrato que ela tem lá dentro, incomodando pra caramba. E ele não vai saber se expressar. Não tem como não falar do professor Luiz Branco de novo. Teve uma aula dele lá no curso que ele falou que estava super preocupado de ver muitas mães, né, essa cultura de ficar botando música clássica. Não, meu filho hoje, essa semana vai ouvir só Vivaldi. Essa semana ele vai ouvir só não sei quem. Essa semana ele vai ouvir Wagner. Você pega uma criança que você está ali tentando descobrir o temperamento dela ainda. Você pega uma criança ali que tem um sanguíneo colérico, coloca 10 minutos de Wagner para ele ouvir. Deixa ele exposto lá no tan. Depois o menino vai sair doido pela casa, não vai conseguir fazer atividade. E você fica, ai meu Deus, home school não funciona. Mas não é, porque aquele negócio mexeu com ele por dentro, né? Aquela música, ela tem um temperamento também. Ela tem uma ideia ali por trás daquilo ali. E aquilo fez, né? Vibrou o sangue da criança, criou movimentos interiores nele. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, tem toda uma psicologia, e aí a gente volta para o Van Gogh. Será que o Van Gogh sabia? Os impressionistas que vieram um pouquinho antes queriam capturar o movimento da luz. E aí o Van Gogh veio um pouquinho depois e, de fato, capturou o movimento da luz. Será que ele estava ali com intenção? Será que ele recebeu uma inspiração? A gente vai para você que é um estudioso da cultura clássica, da educação clássica, né? A gente tem ali o tempo todo falando sobre a inspiração, a busca da verdade. Uma pessoa que está buscando a verdade constantemente. Será que de fato ele não teve uma inspiração? Ele olhou aquilo, ele movimentou ele e ele conseguiu? Mas a duras penas, né, Sérgio? Há muito sofrimento. Sim. Né? Uhum. Aí pensando por essa ótica, o fato dele, né, por esse prisma, ele cortar a orelha dele ali, é simbólico, né? A simbologia do corte da orelha, ao invés de ser um presente para uma prostituta, né? Algo tão banal, tem todo um ressignificado. Depois de pintar uma série que ele de fato capturou o movimento, coisa que até hoje os cientistas estão tentando entender de como capturar. Ele captura aquilo de uma maneira brilhante, né? A pintura do Van Gogh, até a cópia, parece que ela está se mexendo. Então, o fato dele cortar a orelha tem todo um ressignificado, né? Será que aquilo era tão audível, né? Aí entra a questão da sinestesia da arte, né? Ele é um pintor, mas aquele sussurro, aquela inspiração talvez estava tão audível, né? Como o Flaubert falava que a questão do veneno da Emma Bovary, para ele, era tão presente que ele sentiu o gosto do fel na boca. Então, talvez os sussurros, as inspirações eram tão, né? Gritavam tanto ao Van Gogh que para querer se livrar daquilo, quando ele termina de fazer essa pintura, ele, chega... e corta a orelha, né? Então, fica aí, né, essa ideia para vocês pensarem. E assim, a matemática, a beleza da matemática, ela só ocorre quando a matemática ela é tratada como uma arte. Então aqui a gente já vê um paralelo claro, né, entre a inspiração que vem da arte e a inspiração que vem da matemática. Por quê? Porque o método matemático é aquele método dedutivo, em que você, através de silogismos e de raciocínio lógico, você chega aos princípios e às verdades. Só que, você veja, então isso é a técnica. Ou seja, a partir de uma inspiração, que é a partir do uso da intuição, o matemático, ele, com o uso da técnica, ou seja, com a técnica devidamente treinada, ele vai trabalhando os silogismos com o raciocínio lógico e chega às verdades. Mas a beleza toda da matemática
ela não está necessariamente na aplicação da técnica, que é o foco hoje, por exemplo, das maiores autoridades que definem políticas públicas de matemática. Ou é sempre a técnica, quer dizer, nunca é a inspiração. Então, a matemática, ela só pode ser verdadeiramente bela, verdadeiramente a disciplina clássica, né, a disciplina como ela sempre foi ensinada, se a gente respeitar isso, né? Quer dizer, existe uma inspiração inicial, que é aquela inspiração que é até, assim, não racional, não necessariamente que vem de um pensamento racional, mas que vem de uma inspiração, que é a própria lógica intuitiva. Na verdade, é a própria intuição. A intuição é aquele pensamento imediato, aquele pensamento que não depende de agentes intermediários. E até o próprio professor Olavo de Carvalho, quando ele explica no COF, acho que ele caiu. Será que eu caí? Não. Bruno, eu caí? Não, voltou. Eu tô aqui? Eu tô aqui? Tá. Então, o ideal do sábio... Aí, ó, é o meu celular que tá voando. O ideal do sábio é a intuição, quer dizer, é perceber as coisas e descrever aquilo que ele vê. Agora, muito se diz que a gente, em vez de acreditar na intuição, a gente deve acreditar sempre na dedução. Ou seja, existe aquilo que realmente que a realidade está nos dizendo, e existe aquilo que a gente pensa que é. A partir do momento que a gente se educa para aceitar aquilo que é, e não aquilo que a gente pensa que é, a gente entra na intuição. Só que isso não é uma coisa fácil. Existe todo um treinamento, né, de você perceber, né, a realidade, como ela é, como ela se apresenta. Toda uma seleção de assembleia de vozes também, de modo que aquilo que a gente pensa que é, Exatamente. na verdade, é aquilo que pensam que é, né? E por aí vai. Exatamente. E a matemática, ela só pode ser associada a uma arte, ela só pode ser bela quando existe essa primeira intuição, que é essa intuição criativa, que cria algo que depois a lógica vai deduzir e vai demonstrar. Então, eu particularmente associo isso com a arte, porque a matemática, quando ela é trabalhada assim, ela é considerada uma arte. Inclusive, a matemática das artes liberais, ela é assim. Quer dizer, a matemática, como ela sempre foi trabalhada, ela é assim. Então, da mesma forma, você tem a questão do ensino de arte para crianças, para jovens, enfim, o trabalho de arte em casa, onde a gente precisa trabalhar a técnica, né? Quer dizer, a criança tem que aprender a ler a técnica, como pinta, os tipos de pincéis, a teoria das cores, e ao mesmo tempo, ela tem que ter essa intuição, essa parte criativa, que é essa parte que vem da inspiração, como você chamou. E quando a gente observa nesse ponto, eu vejo que, assim, deve existir uma ordem para a gente trabalhar com as crianças, como você dizia, né? Quando a gente vai trabalhar arte com as crianças, a gente tem que devidamente estabelecer uma ordem. Quer dizer, a gente não pode simplesmente ir jogando as escolas, né? Passando ali como numa linha do tempo retilínea, mostrando como aquilo que houve, de tal forma que a gente conclui que isso seria um ensino de arte. Não, na verdade é o seguinte, a arte, ela pressupõe os princípios, né, essa inspiração, e essa inspiração, ela abraça ou ela abarca todo o estado de vida da pessoa, né, toda a sua história, tudo aquilo que ela vivencia, tudo aquilo que ela percebe, a ordem que ela vê, a beleza que ela vê, os princípios mais fundamentais no que ela acredita, se ela acredita em verdade ou não, e existe a técnica. Quer dizer, ela também conhece os meios de trabalhar aquela primeira intuição. Então você veja, por exemplo, a mais bela, a considerada assim pela maior parte dos matemáticos, a mais bela prova da matemática é a prova de Euclides dos números primos. Ele prova que os números primos seriam infinitos. Então, quando você vê a prova matemática, de que os números primos eles são infinitos, você vê que ele só consegue provar aquilo quando entra a intuição. Quer dizer, ele está trabalhando ali uma prova. Quer dizer, você veja, nós temos os números primos. Quantos eles são? Eu não sei. E ele fica se debatendo sobre aquilo, e de repente, entra ali, injetado naquele trabalho, uma ideia que vem do nada. Você não sabe de onde vem. Você não consegue rastrear aquela ideia. É uma inspiração que caiu ali e que serve, e que mediante aquela inspiração, que no caso particular é a inspiração de multiplicar números e somar mais um,
É uma ideia assim, puxa, como é que o cara pensou nisso? Eu não sei. Eu só sei que a partir disso ele estabelece essa prova dos números primos. Quando você vê o conjunto da obra, né, quando você vê ela do início ao fim, você tem uma sensação de beleza. E você fala assim, puxa, isso aqui é belo. Né? De onde que veio essa ideia? Qual foi a inspiração desse autor? E você se pega pensando nisso, né? Será que eu teria essa mesma ideia? Será que eu seria capaz disso? Qual foi o treinamento que ele recebeu? Ele estava percebendo alguma coisa que eu não sei. Então, quando a gente observa a beleza da matemática assim, a gente pode jogar isso para a arte. Quer dizer, nós vamos trabalhar com as crianças, nós devemos muni-la da técnica. Né? Então, conhecer as cores, os pincéis, a forma de você trabalhar o pincel, as formas de tela. E, ao mesmo tempo, existe esse background maior, que não é rastreável, que é o que sustenta todos os princípios. E aquela ação que vai, de repente, seu filho aparece com um quadro pintado e você fala, puxa, mas que ideia, né? De onde que veio isso? E aí que reside a Eu vejo beleza isso da arte. muito assim, acontecer com os meus alunos de mentoria particular. Às vezes, no meio da mentoria, eles pintam alguma coisa que os pais olham assim, nossa, mas como que você fez isso? De onde que veio isso? Porque ela está ali dentro, né? Tem uma assembleiazinha de vozes que o pai está estruturando, né? Já a literatura que está lendo, a teologia, o catecismo, e por aí vai, né? E outras questões aqui que se a gente ficar abordando, né, muito espirituais, talvez vão achar que a gente está divagando muito. Mas eu creio que você é uma pessoa que se dedica também muito, busca muito em Deus, em oração, como que eu vou organizar esses cursos aqui, esses materiais. E tudo isso gera um resultado, que a pessoa que está ali manuseando recebe aquilo. Exemplo, se você colocar e você jogarem no Google um fórum sobre Da Vinci, vocês verão que a maioria fala assim, poxa, mas eu nem acho esse negócio bonito. Quantas pessoas acham a Mona Lisa bonita, de fato? O pessoal fala até que é um travesti aquilo. Parece um travesti. E não sei o quê. Nossa, que coisa estranha, né? Mas que coisa esquisita. E aí você pega uma pessoa, um Van Dyck, um Rembrandt, alguém que usou os mesmos tons ali, terrosos, acadêmicos, e esse pessoal olha e fala assim, nossa, isso é bonito, né? Não sabe nem quem é que pintou, né? Não precisa saber. Porque a beleza, ela é algo que está acima de nós. Então, quando algo é verdadeiramente belo, não importa quem fez. Ela está apontando para Deus. Então, quem está embaixo aqui, né, da seta que aponta para Deus, não importa. Se foi Van Dyck, se foi Rembrandt, se foi o Sérgio, se foi ali, se foi um aluninho aqui de mentoria meu, de 5 anos, ou se ele conseguiu atingir ali, né, dentro da capacidadezinha dele, produzir algo com verdadeira beleza, ali ele já está apontando para algo que está acima dele, né, acima de todos nós. Então, a gente tem que pensar nisso, sim. Eu acho muito legal toda essa abordagem, porque você falando, eu só conseguia pensar em uma pessoa. Igor Stravinsky. Igor Stravinsky, né? Porque quando a gente vê movimento de arte contemporânea, movimento Bauhaus, a gente só pensa em design, só pensa em Picasso e ali, né, no Vygotsky também, né? Você vê que foi todo um movimento. Mas e o Igor Stravinsky? A gente tem ali um pouquinho ali atrás, a gente veio com o... Gente, estava agora na minha cabeça, não é o Vivaldi, não. Como é? Do Capricho 24? Me ajuda aí, Sérgio. Quem é? O violino? Eu também acho que não. Acho que eu também não conheço, Lívia. Ah, caramba, gente. Do Capricho 24, todo mundo conhece o Capricho 24. Esqueci o nome dele. Quando é meu marido, meu ponto, que sempre grita no meio da live. Tá muito alta cultura aqui. Eu não tô dando conta aqui. Ai. Enfim, ele veio lá com aquele violino, aquela coisa extravagante, técnica pela técnica. E um pouquinho para frente veio esse cara aí, dentro do movimento moderno, né, do cubismo, aquela coisa ali, de desestruturar, chamado Igor Stravinsky. E, ao mesmo tempo, a gente veio com a Coco Chanel, que também desestruturou o estilo, né, a feminilidade ali no vestuário. Começou isso, né? Igor Stravinsky, o pessoal lá, Picasso, todo mundo, você vê que tudo que envolve arte começou a ruir, e essa galera estava toda junta, né? A Coco Chanel era namorada do Stravinsky, e por aí vai. E quando você começa a estudar, você vê as conexões de todo mundo ali. E o Igor era um cara que
né, quando ele estava ali focado em produzir música clássica bonita, né, com harmonia, enfim. Não, o que ele resolveu? Então tá, então vou técnica pela técnica e toma. Quando você vai ouvir as músicas do Igor Stravinsky, é aquela coisa... Aí você fica assim, pô, você é muito virtuoso, cara, tô vendo, mas você é um psicótico do caramba também, né? E, meu amor de Deus, né? Porque você abandonou sua mulher. É tipo o Celé Rousseau, né? O cara que jogou 4 filhos no orfanato para falar de família. Foi a E de mesma educar coisa filho. foi a mesma coisa que o Stravinsky fez. Quem não conhece Stravinsky vai ouvir lá a Fênix, o Bababá, né? Um monte de Bolshoi, Broadway, faz balézinho com as músicas do Stravinsky e você fica assim com o olho fritando com aquele negócio. O cara escreveu ali no meio da partitura, caramba, eu sou um bosta, larguei minha mulher, traí, bababá. Você vê na música dele a feiura aparecendo. Né? O Matheus também falou disso, né? Que a arte ela mostra isso do artista, né? Por mais que a pessoa, ele estava falando mais no sentido literário, né? Por mais que você tente disfarçar a sua inabilidade ou o seu vazio interior, quando você escreve, quem sabe ler percebe na hora que aquilo ali não tem nada. E que você está ali com um engodo, né? Você está tentando. Então você vê que lá atrás, eu ainda não consegui lembrar o cara, Caprice 24 vai aparecer na hora, ele é muito famoso. Lá atrás a igreja falou assim, olha, isso aí é diabolos em música. Isso aí não é de Deus, não. Quando ele apareceu e começou a ganhar fama, a igreja veio em cima dele e falou, ó, isso é diabolos em música. Isso é a maior expressão da feiura. E proibiu de adequar aquilo e tal. Enfim, é bem interessante dar uma pesquisada nisso. Por que eu estou falando nisso? Porque hoje muitas das músicas, né, a questão da matemática, porque quando a gente pega a técnica pela técnica e lê uma partitura, você vê que é uma conta de matemática, uma grande conta de matemática que está ali. Sim. Uhum. Mas quando você pega a matemática pela matemática, né, é aquela coisa BNCC estranha do caramba que você tem. Exatamente. E você veja, Lívia... Eu rodei para falar de BNCC, gente. É assim que eu penso. E assim, é muito interessante isso, porque é o seguinte, porque quando esses movimentos de ensino de matemática revolucionários, etc., eles ascendem e eles modificam os currículos, a forma de ensinar crianças, quando você vai ler as entrevistas que eles deram, eles foram influenciados por movimentos artísticos. E aí, assim, o que acontece? Eles viam aquelas novas obras de arte sendo produzidas e eles falavam assim, puxa, tá na hora da matemática também se atualizar. Porque os artistas são os tradutores do mundo, né? E você veja. Então, assim, você pode ler Jean Diodené, você pode ler André Likhnerovics, você pode ler o Pierre Serman. Você vai ver que todos eles estavam influenciados pelo estilo artístico das pinturas da época. Inclusive, eles diziam o seguinte, eles falavam assim, é hora da gente acabar com esse negócio da intuição na matemática, essa inspiração que veio desde fora. Por quê? Porque a gente pode fechar o círculo aqui, e nesse círculo fechado a gente coloca todos os conhecimentos. Então a gente construi um ramo fechado de conhecimentos, onde não há mais espaço para a intuição. Porque esse negócio de intuição, ele desvirtua o negócio, ele leva a muitos problemas. Então a gente cria aqui um círculo fechado, acaba sendo vicioso, né? Isso depois é demonstrado como algo absolutamente inviável de todos os pontos, né? É inviável metafisicamente, é inviável filosoficamente e também é inviável matematicamente e logicamente. Agora, eles tinham essa ideia utópica e esse sonho. E esse trabalho de você excluir a intuição da matemática é algo que chega até nós nos dias de hoje. Quer dizer, a matemática das escolas, ela é isso. E assim, parece que quando eles fazem isso, quando eles perdem essa intuição, a contraparte na arte é essa perda também dessas noções primeiras, né? De você, assim, porque assim, a intuição, ela nos diz de imediato se uma coisa é ou não é. Se ela é bela ou não é. Então, assim, quando você corta a intuição, por exemplo, você tem as artes modernas, né? Você tem aqueles museus onde eles expõem vasos sanitários, e a sua intuição te fala assim, isso não é arte. Isso é uma porcaria, isso é um engodo. Mais conhecido como, ai, meu santo não bateu. Exatamente. A expressão popular do meu santo não bateu é isso aí. Então, assim, você olha para aquilo e você fala assim, cara, isso não é arte. Isso não é. Só que daí vem aquele círculo vicioso que nega a intuição
e que põe toda uma teoria. Não, porque você veja que a arte ela é constituída de múltiplas... existem múltiplas possibilidades de você representar, de você trabalhar arte. Então, assim, você sobrepõe a intuição com esse pensamento dedutivo que não é. E você veja, esse movimento, você se fechar a intuição, ele foi responsável pelo desastre educacional, particularmente na matemática. E também pela perda do senso estético, perda do senso moral. Quer dizer... perda do faro para educar os filhos, né? Que no final das contas a gente está falando disso. Quer dizer, é preciso resgatar essa questão do que é belo e do que não é, do que, afinal de contas, a intuição nos diz. E para isso, eu queria perguntar para você, Lívia, o que eu faço com meus filhos aqui? Eu preciso que eles cresçam com um senso estético de apreciação de obras de arte apurado. Por favor, diga apresentar belas obras de arte. Você tem senso estético, você e Bruna tem, a gente vê pelo material de vocês, diagramação, maneira como escrevem, e a questão da intuição. A dica que eu dou para os pais é que façam isso. Não apresentem para os seus filhos obras contemporâneas, tão somente essas, né? Ou a maioria dessas. Procurem se educar para entender quais são os movimentos psicológicos que estão ali presentes em determinadas músicas clássicas. Né? Já que tem todo um programa, a gente pega em cronograma de homeschool, currículo de homeschool, apresente, né, expõe seu filho a música clássica, mas calma aí, não é toda música clássica. Quem é esse cara? O que ele escreveu? O que ele estava pensando? Eu sou artista, eu sei o que eu estou falando. Há momentos na minha vida que eu estou tão perturbada mesmo, assim, espiritualmente por alguns motivos, ou chateada, que eu não produzo. Porque agora eu não produzo, porque eu tenho uma responsabilidade pública aqui no perfil. Antes, né, como eu não tinha isso daqui e tal, tudo bem, eu até pintava para ver o que estava acontecendo comigo, de uma maneira de tentar entender. Mas aqui, num perfil, não, eu falei assim, não, isso aqui eu não posso publicar, porque isso aqui tá muito detonado. Às vezes a coisa tá linda, mas o que ela tá comunicando é muito confuso, sabe? Então, que tenha esse cuidado, desenvolva a sua personalidade. Não há educação de filho sem educação de pai e mãe. É impossível. Você vai dar o que para o seu filho, né? Se você não tem nada, ninguém dá o que não tem. Então, e essa questão da intuição, eu estou aqui tentando lembrar, eu tive uma educação protestante, você sabe que protestante lê muito Bíblia, né? Minha mãe, né? Se ela tivesse aqui, ela ia falar o versículo, o capítulo, tudo, né? Até o ponto e vírgula onde que estava. Mas tem uma passagem... Eu também, Lívia. Tem uma passagem em Isaías, que talvez você vai lembrar. Tem uma passagem em Isaías, que é um livro que me intriga muito. É um livro que fala muito de sinestesia, né? Já começa com aquela sinestesia, a brasa na minha língua, a ponta do vestido desceu dentro do templo. Então, é tudo, né? Depois dessa live, dá só uma lidinha aí, quem tiver interesse, nos primeiros versículos de Isaías, você vai ver que é uma grande obra de arte, tanto no sentido literário, tanto na musicalidade do texto, na matemática ali por trás daquele texto, né? Do ritmo. Mas tem uma passagem ali naquele livro que ele fala que Deus gostaria que estivéssemos em conexão com ele a ponto de ele sussurrar, o Espírito sussurrar atrás da nossa orelha. Vire para a direita, vire para a esquerda. Ou seja, a intuição é algo, sim, que existe, é algo verdadeiro. E a gente tem que sempre lembrar de onde nós viemos, né? A gente veio do sopro de vida de Deus. Então, olha que interessante. Deus criou Adão, um boneco inanimado de barro, sopra nele. Aí vem lá em Isaías, ele fala, eu gostaria que vocês me conhecessem ao ponto de eu soprar atrás da orelha. Vira para cá, vira para cá. Imagina se a gente, né? Então, por que eu estou falando disso? Dessa questão do faro, para mostrar para os filhos a questão da beleza. Desenvolver essa busca mesmo espiritual e educação, né? Bons livros estão aí. É impossível não falar do professor Olavo de Carvalho. Se o Brasil ganhou esse sopro de esperança através de Deus, foi Deus usando o Olavo. Eu pelo menos, né, não tem como não falar dele. Busque boas pessoas para se educar e tentam, né, tentam trazer para a vida de vocês esse sopro, né, que Adão recebeu lá, primeiramente, depois Deus fala lá em Isaías. É isso que eu quero para vocês, porque toda vez que a gente estiver diante de uma coisa que é ruim, se a gente estiver nessa busca pela verdade, eu tenho certeza que esse sopro atrás da orelha, ela vai pelo menos dar uma coçadinha assim, você vai, né? E você veja que
E você veja que a gente pode complementar essa passagem de Isaías com aquela passagem que o apóstolo Paulo escreve, orai sem cessar. Né? Então, assim, Uhum. é uma mão de via dupla. Né? Sim. Nós temos tanto, nós estamos abertos para Deus, como nós buscamos Ele incessantemente. Quer dizer, uma coisa não existe sem a outra. E quando a gente pensa na educação dos filhos, a gente vê como, cada vez mais, assim, quanto mais eles crescem, Lívia, a gente pensa assim, puxa, eu podia, sabe, ter ensinado matemática de um jeito diferente, ou eu podia ter alfabetizado de um jeito diferente, às vezes podia ter feito algo melhor, ou às vezes, enfim, exagerei aqui. Agora, tem uma coisa que ela é constante, que ela é unânime, quer dizer, eu deveria ter orado mais, eu deveria ter orado mais pelos meus filhos, eu deveria ter buscado mais a graça divina. E isso Pois daí é, faz Sérgio. parte, Não, talvez isso é o fundamental, né? isso é Quando a gente, fundamental. quando a gente vê lá no Pentateuco, né? Decorar, tenha na sua frente, colhe nas paredes, pendura no seu peitoral, né? Aonde você. Mas isso não está falando só da Bíblia, tão somente. Está falando de tudo que é bom. Uma bela obra de arte, coloca na sua parede, de maneira organizada, junta uma graninha, pinta a sua casa, que é o que eu estou querendo fazer. Eu tô doida para pintar essa casa que está muito feia, sabe? Tem uma mesinha de homeschool organizada. Eu estou sempre falando isso para as crianças. É muito importante a criança ter os próprios objetos. Dá R$ 5 para a criança, leva na papelaria, deixa ele escolher uma lapiseirinha que ele gosta, isso vai motivar ele a escrever, deixa ele escolher uma borrachinha que ele gosta. Isso tudo contribui. E aí, para finalizar, que a gente só tem 7 minutos, infelizmente. 7 minutos. Deixa eu falar uma 7 coisa, então. minutos. Falei. Posso falar? Claro, a live é Então, sua, né? Eu falei mais e que assim, você. não, que isso, você que tem a prioridade aqui. Você é expert e eu só tô aqui como. Claro Eu tô que aqui não, para bater para com isso. escanteio para você cabecear, entendeu? Não, de jeito nenhum. E assim, Lívia, parece muito perigoso hoje em dia. Parece que assim, as coisas elas estão casadas, né? Primeiro, as pessoas elas são retiradas delas, elas perdem esse senso estético, né? O que é arte e o que não é. De repente ninguém mais sabe. Quer dizer, você vê exposições assim as mais bizarras e grotescas e as pessoas elas se forçam. Elas assim, é todo um processo de reeducação para aceitar aquilo e para justificar aquilo. A gente vê isso não sendo feito aqui pelo fulaninho da esquina que recusa isso, mas por assim, professores universitários, doutores, Sim, etc. E aí, ao mesmo tempo que você faz isso, você cria projetos de lei muito perigosos, que, por exemplo, descriminalizam obras de arte. uhum. Então, assim, se a obra de arte pode tudo. Tá, mas assim, ninguém sabe o que é uma obra de arte. E agora? Como que a gente resolve? Exatamente. Porque assim, Exatamente, beleza, né? uma obra de arte, ela pode. Tudo é Não, arte. ela Tudo é não é, arte. ela é inimputável. Quer dizer, você não pode imputar crime a uma obra de arte. Só que beleza, tá bom. Agora, o que é uma obra de arte? Ninguém mais sabe. Curiosamente, depois disso, a gente viu milhares, milhares mesmo, de obras de arte tratando de pedofilia. Curiosamente, Sim. ó, De assim, magicamente, né? exatamente, assim, de profanação contra a fé. E assim, a gente vê isso em público, né? Você não precisa, hoje em dia, pelo menos aqui na minha cidade, eu sei que você mora no interior, então talvez seja mais Ah, mas restrito, aqui mas, é por bem exemplo, detonado também. você anda na É. rua, aqui, eu moro em Curitiba, e você vê que os prédios públicos, etc., eles ganham autorização para receber grafite hoje, e você vê assim Ó, umas coisas estranhas, entendeu? opa. No fim, Sérgio caiu de novo, sabe? Tá aí? Vamos esperar o Sérgio, gente. Ó, caiu. Pois eu acho que a gente vai conseguir finalizar. Será? Vamos ver se ele volta. Oi, Lívia. E aí, Sérgio, caiu de novo, voltou. Você que tá voando mesmo, hein? Tá caindo que é pra eu parar de falar. Falei demais já. Não, não, nada disso. Pois é, eu queria finalizar só falando sobre a questão da expressão, né? De você. Olha só, hoje a gente não escuta tanto essa expressão. Talvez eu e você a gente tenha sido a última geração daquilo, do decor, decor, decor. Sabe? Ah, memorizei decor, decor. Mas o que é o decor, né?
a gente entende que o decor é memorizar, guardar na mente, mas cor é coração. E a gente volta lá na escritura de novo, né? De todo entendimento, de toda a minha alma, de todo, né? De tudo que você tem. Você guarda de cor, no coração, tudo que você tem. A gente tem que lembrar que a gente é um corpo só, uma pessoa só, né? E que os pais pensem nisso. Você é uma pessoa só, seu filho é uma pessoa só. Eu acho que uma coisa que o homeschool atrapalhou muito, e isso veio todo de um movimento político, né? Não tem como não falar do feminismo aqui, desestruturou a mãe. Antes a mãe tinha uma plena consciência de que ela é uma pessoa só. Ela era a esposa ali, em primeira instância, né? Esposa, mas ela era aquela mãe que deixava a casa perfumada, com cheirinho de bolo. Era a mãe que não vigiava as crianças brincando, né? E desenhava, ou tricotava, ou lia para elas. Era uma pessoa inteira. O pai também tinha uma consciência que ele era uma pessoa inteira. Eu estou trabalhando pela minha família. Eu estou trabalhando, mas em casa eu vou corrigir aquele moleque que fez tal coisa ontem, que estou levando uma beliscada nele. E por aí vai. Tinha uma consciência. Hoje não, a gente se coloca em caixinhas. Agora estou homeschooling, agora estou trabalhando, agora estou cozinhando. Se a gente, né, dá uma olhadinha para dentro da gente mesmo, a gente vai ver que a gente pensa assim. A gente se programa mentalmente a isso. Não, eu terminei o homeschool aqui, agora eu vou cozinhar. Agora eu terminei aqui, eu vou para fazer toda coisa. A gente percebe. Quando eu trabalhava com direito, o juiz que eu trabalhava com ele falava muito isso. Ele brincava muito com isso comigo. Doutora, troca o chip, né? Agora acabou nossas audiências, vamos trocar o chip para fazer sentença. Vamos trocar o chip para fazer tal coisa. Então, a gente tem um chip só, né? Digamos assim, nós temos um só coração, um só uma mente, uma só alma. Então, para essa questão da educação, né, da arte, de tudo, tente se enxergar como uma pessoa inteira, que aí essa intuição ela vai voltando aos poucos. Eu acho que esse é o caminho, Sérgio. Excelente, Lívia, excelente. Eu queria que você dissesse aqui um pouco também sobre a Semana da Aquarela, que você tá trabalhando nela. Hoje é o terceiro dia. A minha intenção com a Escola da Aquarela não é vender curso de aquarela, isso vocês podem fazer no YouTube de graça, né, com a playlist lá. O que eu tento fazer com a Escola da Aquarela é trazer essa maneira de enxergar as coisas através da arte. Isso que a gente está falando aqui, eu acho que essa live, eu poderia encerrar a Semana da Aquarela agora, porque essa live resumiu toda a minha cosmovisão e minha intenção com aquilo ali. E seja lá, se as pessoas não comprarem o curso, eu vou continuar fazendo aqui, porque eu entendo que eu estou servindo. Eu permiti que vocês o comprem, é só para me ajudar financeiramente a manter naquilo ali. Senão eu vou ter que procurar uma outra função financeira, porque eu tenho que ajudar a manter minha casa. Então, a maneira, quando eu falo assim, comprem tal, tem um curso tal, é para ajudar eu continuar produzindo isso aqui. Mas mesmo que não haja vendas, nem nada do tipo, eu vou continuar produzindo, porque eu entendo que essa é a minha vocação. Eu tenho plena convicção de que é isso. A Escola da Aquarela tem essa intenção, Sérgio, trazer essa visão que a gente debateu aqui durante toda a live, de fazer as pessoas enxergarem, né, a Noite Estrelada do Van Gogh do jeito como ela deve ser verdadeiramente vista. Eu acho que essa live rendeu. Deu para Excelente. E Lívia, eu sou suspeito para falar do seu trabalho, porque eu sou fã do que você faz, sou fã do seu Instagram, do que você compartilha. E eu acho o máximo, eu adoro ver nos seus stories, você sai com os meninos, né, leva eles para caminhar, e vocês moram num lugar muito bonito, e eles sempre estão com um caderninho na mão, sempre estão desenhando, eu acho o máximo. É isso aí, hoje mesmo a gente fez isso. Legal que quando a gente chegou nesse cantinho novo que a gente não sabia, meus filhos falaram, mãe, achamos um lugar diferente para fazer churrasco. Então, não só de aquarela vive meus alemão aqui não, de churrasco também. Sérgio, o Instagram vai derrubar a gente. Perdoa te interromper assim, tá bom? Obrigado mais uma vez, você é um convidado sempre muito esperado aqui. Tá bom, gente? Obrigada a atenção de vocês. Sérgio, continua com esse trabalho lindo que você e a Bruna estão desenvolvendo, que tá muito legal de ver, tá bom? Você também, Lívia. Tudo de bom. Felicidades. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.